Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Dados divulgados recentemente pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional apontam que 14% das famílias gaúchas passam fome. É o pior resultado entre os estados do Sul. Para repercutirmos esta informação e falarmos sobre ações de combate à fome na capital gaúcha, recebemos a coordenadora da Unidade de Segurança Alimentar da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Carolina Breda. Carolina, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Câmara. Obrigado pela presença. Obrigada também pelo convite. Tá certo, Carolina. Para a gente destrinchar um pouquinho desses dados aí, como é que vocês recebem, né, esta informação, né? Sei que esta é no âmbito estadual, mas para vocês que trabalham, né, com políticas públicas de combate à fome, como é que avaliam estes números divulgados pela rede? Pois então, nós já tínhamos o estudo divulgado em abril, né? E essa informação que tu trouxeste, ela vem de um suplemento ao estudo. Então, já sabíamos que a situação do país, né, está agravada pela insegurança alimentar grave, que podemos chamar de fome, né? Então, 33 milhões de brasileiros nessa situação, 15% da nossa população. Então, já trabalhávamos com esses números, né? Mas claro que olhar para o estado e ver que na região sul somos os com maior percentual dessa insegurança alimentar grave assusta um pouco, né? Quando olhamos para o Brasil, vemos que a região sul, claro, está em condições melhores, né? Então, a nossa situação em termos de Brasil mais grave se dá no norte e no nordeste, mas é algo que nós temos sim que intensificar as ações aqui. O que ocorre é que é um ano que houve muita mobilização pela pauta, né, da segurança alimentar. Então, nós realizamos uma conferência municipal de segurança alimentar, também uma conferência estadual de segurança alimentar em julho, as duas. E de lá, normalmente é assim que o sistema funciona. Das conferências vêm as propostas para que nós possamos pensar num plano municipal de segurança alimentar e também num plano estadual, nesse caso, né? Ocorre que o nosso Conselho Federal foi extinto em 2019. E agora há uma luta que, se houver uma mudança de governo, possivelmente a gente retoma, então, as atividades do Conselho Federal. E isso vai ser muito importante, ajudar, né? Porque só dessa forma é que as demandas do município e do Estado chegam ao nível federal, para que nós possamos pensar em políticas em grande escala, né? Políticas permanentes. Eu diria até retomar, né, Clayton? Claro. Porque nós já tivemos políticas fortes federais na segurança alimentar e nós viemos ao longo do tempo perdendo muitos recursos. Então, programas importantes, né, como o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o próprio programa de Alimentação Escolar, recursos do PRONAF, que tem linhas de créditos para os nossos agricultores familiares, também foram reduzidas. Então, ao longo do tempo, nós temos um desmonte também dessas políticas. E agora, vendo esses números, né, mais recentes das duas pesquisas que se deram durante a pandemia, a gente vê a importância dessa retomada, que não é só a nível municipal. Precisamos de recursos também do governo federal para fortalecimento das políticas. E aí, nesse sentido, as conferências terem sido antecipadas para esse ano, eu considero muito bom, porque nós vamos justamente levar essas demandas para o nível federal, assim que virar o ano, né? Que outros fatores, Carolina, que a gente podemos agregar a esta digamos, falta ou defasagem, né, nas políticas públicas no âmbito macro, que resultaram nestes números também? A pandemia contribuiu, enfim, questão da economia também pode ser um fator também? Sim, com certeza. Sim, nós vemos que não foi a pandemia a grande culpada, né? Então, nós saímos do mapa da fome da ONU em 2014, mas em 2018, nas pesquisas de 2018, nós já estávamos novamente nesse mapa, né? Então, depois de 2020, com a pandemia, toda a situação econômica com certeza se agravou, porque principalmente em função de termos um grande número de trabalhadores em trabalho informal, né, que ficaram prejudicados durante esse período. E se tu olhares o suplemento agora, justamente tem lá, né, a questão do desemprego, as famílias que têm um maior grau de insegurança alimentar têm trabalhos informais, têm um grande percentual de desemprego. Então, é claro que a gente vai ter que olhar para essas questões que são macroeconômicas, né? Como é que a gente vai reestruturar questões ligadas a realmente geração de emprego e de renda. E aí, sim, temos que pensar nisso a nível municipal, né? Depois eu posso falar um pouquinho das ações aqui da própria Secretaria, nesse sentido também.
mas temos que pensar que por mais um período, provavelmente, as transferências de renda serão muito importantes. Então, agora também, com uma mudança de governo, a gente vai ver, de fato, quais são as políticas que se mantêm ou se ampliam, né, nesse sentido. Então, sem dúvida, isso será importante, porque uma retomada da economia vai necessitar ainda de ações que são um pouco mais emergenciais, eu diria, né? E algumas estruturais, né? Porque transferência de renda aí também, eu acho que é uma questão de algumas agendas políticas vão priorizar talvez uma continuidade mais permanente e com valores também que deem conta do que uma família precisa, né? Porque se são valores muito baixos, a gente sabe que também não chegamos lá. A gente vê pelo preço da cesta básica na capital, né? Exatamente. Então, varia entre segunda e terceira, mais cara entre as capitais, né? Não, e essa é uma questão, né? Durante a pandemia, o que agravou muito essa questão do preço dos alimentos, né? Tivemos uma inflação que chegou a 18%, inflação dos alimentos. E agora está em torno de 12%. Então, ainda assim, está muito elevada. E, claro, que teremos que trabalhar, né? Nesse sentido. É por isso que eu te digo que eu acho que uma força do governo federal, no sentido de olhar para essa política de segurança alimentar, vai ser essencial, porque aí as repercussões vão se dar em cascata também. Né? Olhando para um pouco mais, um olhar mais focado aqui, em que momento nós estamos aqui na capital gaúcha, Carolina, em termos desse olhar de combate à fome aqui, né? Nós temos dados em relação à insegurança alimentar grave aqui na capital, nós temos números e como é que a Secretaria, enfim, tem trabalhado nesse sentido? Então, nós temos uma deficiência, que eu não diria que é só do nosso município, que é, nós não temos estudos objetivos, né, para ter um número realmente de quantas famílias estão nessa insegurança alimentar grave. Nós temos esses estudos, então, que agora olhamos para o nosso estado, né? Mas olhando para o município, nós trabalhamos com dados que eles são indiretos. Então, o aumento de do número de famílias em extrema pobreza no cadastro, no CadÚnico, por exemplo. A outra forma que nós podemos olhar é o estado nutricional das crianças, adolescentes, gestantes, né, dos nossos adultos. E aí, nesse sentido, eu acho importante frisar que, embora nós tenhamos um aumento, sim, das famílias em extrema pobreza... Vocês perceberam uma elevação desses dados? Sim, de 21 para 22, sim. Mas também é verdade que muita gente entrou também no CadÚnico, tem uma série de outros benefícios que são acessados. Então, é claro que não é a melhor maneira da gente fazer essa medida, né? Mas nós temos uma informação que está sendo implementada no momento, que eu considero importante, que é, nós temos uma escala brasileira validada para a nossa população de insegurança alimentar. Ela tem 14 perguntas, ela tem uma forma resumida, que são 8 questões, que é a escala aplicada, por exemplo, nesse estudo que nós falamos, do Rede Pensão. Mas agora, 2 questões dessa escala validada, elas vão entrar na triagem da saúde. Então, quem acessar os nossos serviços de saúde do SUS, né, vai passar por um questionamento em relação justamente a esse acesso, que é uma forma validada e objetiva de saber se essa família está passando fome, né? Tá numa insegurança alimentar grave. Então, um retrato mais fidedigno ali da situação. Isso. Então, assim, eu acho que esses dados vimos que foram agravados e a própria pandemia nos colocou assim um impasse de precisamos olhar nos municípios o que está acontecendo e através desse sistema, né? Não apenas na saúde é possível aplicar. Ainda vamos estudar melhor se faremos isso em outros serviços, porque a assistência social poderia aplicar, o desenvolvimento social, né? Cada família que chega ser questionada em relação a isso. Idealmente, um questionário maior, claro que seria melhor, mas se nós podemos fazer, porque normalmente tem essa questão de recursos humanos reduzidos, né? Daí, às vezes, para fazer um CadÚnico, por exemplo, já é uma entrevista muito longa e ainda tu tem que agregar questões objetivas ali. Mas a ideia é que a gente consiga fazer, sim, isso. E alguma coisa mais que tu me perguntaste aqui que eu ia complementar? Só para aproveitar, isso já está acontecendo, que a gente tem uma previsão de acontecer esses questionários e daqui a pouco até vislumbrando um período mais amplo de ter esses dados... Isso. Eu não consigo te precisar ainda porque é um trabalho realmente em conjunto, né? E isso eu acho muito importante que seja dito, que a segurança alimentar, ela só vai ter resposta realmente se o trabalho for intersetorial, né? Porque nós precisamos trabalhar com a Secretaria da Saúde, sem dúvida, precisamos trabalhar com a assistência social, né? Que está dentro do desenvolvimento social, mas que ainda assim tem as suas particularidades. A questão do meio ambiente, né? A gente pode agora trazer algumas questões também relativas à própria agricultura familiar,
Então, nesse sentido, trabalhar com outras secretarias que também cuidam dessa parte, é essencial que se pense em conjunto uma política. Perfeito. E nós temos um plano municipal de segurança alimentar e vamos ampliá-lo com as questões que vieram da conferência desse ano. Então, a ideia é que isso seja estudado realmente em conjunto, né? Qual é a principal linha de ação da Secretaria, né, desse plano, né? A gente percebe que temos aqui restaurantes populares e tal, né? Isso é parte do plano? Como é que é o todo desse trabalho que está sendo feito? Tá. Deixa eu retomar uma coisa aqui da tua outra pergunta. Tu falaste nos dados aqui de Porto Alegre, né? E eu te comentei do CadÚnico e trouxe a questão do estado nutricional. E só aí que eu queria complementar, daí eu já entro no plano. Tá. Perfeito. Com relação à questão de qualidade dos alimentos, é uma questão que a gente tem visto que vai ser essencial trabalhar. Já era, mas eu digo assim, uma vez que os nossos dados do município, do estado, do Brasil referem, a gente vê um aumento das famílias em extrema pobreza, como eu estava te dizendo, mas nós vemos também um aumento contínuo da obesidade. E isso em todas as faixas etárias. Da insegurança alimentar, digamos assim. Isso, exatamente. Então, em todas as faixas etárias. Então, a gente vê que precisa trabalhar a questão da qualidade e aí da educação alimentar e nutricional também, né? Como é que nós vamos orientar essas famílias para que elas saibam, na medida do possível, claro que a renda permitir, escolher melhor, para que tenha qualidade na alimentação. Então, isso é uma questão importante, porque se nós olharmos só para o dado cru de obesidade, né, e aí nós precisamos entender que a obesidade, ela traz questões muito importantes. Por exemplo, temos uma situação que eu acho importante referir. Nossas crianças estão com sarcopenia, que é redução de massa magra, né, do nosso corpo, por um excesso de massa gorda. E isso é uma situação, sarcopenia é uma situação normalmente relacionada a idosos. Mas que a gente já vê que crianças apresentam esse... Exatamente, então elas já têm dificuldade de mobilidade, podem ter, né, em função disso. Problemas metabólicos muito precoces, como a própria diabetes tipo 2, que era algo também, né, que a gente via muito mais em idosos e adultos. Sim, é tudo, né? Mas as crianças já estão desenvolvendo essa situação. Formação óssea, né, que fica muito prejudicada também nessa condição, porque precisamos da massa magra para isso. E sem contar, né, claro, a questão cognitiva, que essas crianças vão ter prejudicadas a sua aprendizagem, porque não estão bem nutridas. E aí não é uma questão só do alimento, né? Não só da falta, né, mas do alimento errado, né? É, por isso, quando a gente fala em segurança alimentar e nutricional, eu acho sempre importante colocar, não esquecer do nutricional. Perfeito. Porque isso vai impactar diretamente a nossa saúde pública, já impacta, mas no futuro teremos um grande problema aí com adolescentes e adultos, porque estão passando por essa situação hoje, né? Que é uma alimentação muito pouco nutritiva. Perfeito, muito bom esse alerta. Carolina, para a gente ir encaminhando no final da nossa entrevista, que a gente falava sobre as principais ações, né, da Secretaria, né, no combate à fome aqui na capital. Tá, agora vamos focar um pouco nisso, então. Então, com relação ao Plano Municipal de Segurança Alimentar, algumas ações, o que aconteceu? É o nosso primeiro plano, né? Então é importante que se diga que ele foi muito mais diagnóstico e para nós visualizarmos as ações, como eu te disse, intersetoriais na prefeitura, né? Então esse plano não se dá numa unidade e a gente levanta as ações que todas as secretarias já fazem. Por exemplo, ações na própria educação, temos as hortas escolares, que são ações que já vinham sendo desenvolvidas, tiveram assim uma baixa na pandemia, estamos retomando com mais força. Né? Na nossa secretaria, temos os restaurantes que foram ampliados. São quantos na capital? Hoje são 5. Em 2019 eram 2, no final do ano, né, de 2019. Então agora são 5. Descentralizados, né, o que eu acho muito importante. Nesse período também nós ampliamos o atendimento para o final de semana no restaurante do centro, que atende principalmente população em situação de rua, né? E pretendemos abrir um outro restaurante nas ilhas até o final desse ano, então serão 6 restaurantes. Na nossa secretaria também estamos executando, tudo isso faz parte do plano, então vou relatando, né? Claro. Estamos executando um programa de aquisição de alimentos, que é sim com recurso federal, como eu disse, que foi reduzido, mas são recursos que não temos garantias, porque são de emendas parlamentares. Então, eventualmente há e eventualmente não há. E nesse tempo, esse ano, em março, nós também sancionamos uma lei aqui no município, criando um programa nesse mesmo estilo, de compra da agricultura familiar, aqui do município. E um dado importante é que nós já conseguimos garantir orçamento para esse programa municipal no ano que vem. Então, quero só falar dos dados atuais, né? Claro, que nós estamos atendendo em conjunto com o Mesa Brasil.
esse programa, 222 entidades socioassistenciais e vamos alcançar 9.700 famílias nesse primeiro atendimento. Com a ideia, então, de que no ano que vem, com um programa municipal, com recursos daí do Tesouro Municipal, nós possamos ampliar. E a outra questão que eu acho importante também vem desse momento mais recente, que veio da própria conferência, é que nós queremos retomar um programa de cozinhas comunitárias, que nós já tivemos aqui em Porto Alegre. Hoje nós temos cozinhas solidárias, que são cozinhas que trabalham mais por conta, a comunidade se mobiliza e se organiza. Mas para que nós possamos, por exemplo, destinar alimentos do programa de aquisição de alimentos do município, esse que eu comentei, para cozinhas, nós precisamos ter um programa, né? Estruturado, né? Exatamente. Então, isso acho que é importante também. Com relação à saúde, ter o levantamento dos nossos dados que eu comentei antes, em relação à insegurança alimentar, eu acho que vai ser um ganho para o próximo plano também. E agora, em 23, como eu te falei, nós vamos complementar. Então, nós temos aí um espaço ainda de diálogo, inclusive com os conselhos, para que nós possamos fazer ainda ajustes e propostas dentro do que veio da conferência, claro, mas para outras ações ainda em 23. Só deixa eu ver se eu não esqueci outra coisa. Já falamos aqui em algum momento do cartão alimentação que foi implementado durante a... Não, ainda não. Porque eu quero te dizer que também é algo que entrou como uma política para o ano que vem continuarmos perfeito. A entrega do cartão alimentação. Tá. Tudo ajuda, né? Tudo ajuda, porque é um problema que precisa ser debatido, discutido com toda a sociedade, né? E que é um problema urgente, né? A fome não espera, né? Não sem espera. Dúvida, então, sem dúvida. Pessoa com fome não tem discussão, né? Carolina, eu queria te agradecer a tua presença aqui no Jornal da Câmara. Fica a palavra à disposição para mais alguma questão que queiras colocar. Então, TV Câmara aqui à disposição também para ajudar nesse processo, né, de combate à fome aqui na capital. Tá, fico muito feliz com o convite, estou sempre disponível para vir conversar com vocês, um tema muito importante, né, e que eu faço questão de falar das ações e também pedir sempre que a sociedade civil possa complementar, estar conosco. Perfeito. Né? Então, quero só aqui fazer um adendo da importância da sociedade civil agora no período da pandemia. Continuam se organizando, né, em relação às próprias cozinhas solidárias, as hortas comunitárias também, elas são importantes e a gente precisa que a sociedade se organize e diga muitas vezes para o município, queremos usar esse terreno, queremos fazer uma horta nesse espaço, podem colaborar conosco. Então, todas essas ações vêm a somar e fortalecer também políticas que nós possamos vir a criar e pensar em conjunto com a sociedade, Perfeito. né? Eu acho que é isso que é importante. Doações de alimentos não perecíveis ajuda, né? Procurar bancos de alimentos, enfim, campanhas que ocorrem nesse sentido, né? Sim, com certeza. O nosso banco de alimentos, né, está sempre aberto nesse sentido. O Mesa Brasil, ele trabalha mais com entidades como supermercados, eles fazem coleta urbana de produtos que estão próximos do vencimento, embalagem que pode ter sido danificada, mas que o produto está intacto. Então, assim, redes que tenham interesse em fazer doação para o Mesa Brasil também é muito interessante, porque daí o Mesa seleciona e leva para as entidades socioassistenciais do nosso município, né? Perfeito, tá aí. Todo mundo pode ajudar, né? Todo mundo pode contribuir nesse combate à fome, né, Carolina? Obrigado pela presença aqui no Jornal da Câmara, um bom trabalho. Obrigada. Tá certo, a gente conversou aqui no Jornal da Câmara com a coordenadora da Unidade de Segurança Alimentar da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Carolina Breda. A você que nos acompanhou, fica a sugestão, né, de você seguir aqui acompanhando os trabalhos da TV Câmara pelas nossas redes sociais. Visite também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, fique por dentro do trabalho do Legislativo. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Convidamos você a nos acompanhar na próxima edição. Até lá!